E mais um dia de notícias quentes aqui no Brasil. A gente começou com uma reportagem do Metrópolis dizendo que lá nos Estados Unidos está sendo montado um pacotão com sanções contra autoridades brasileiras. Então essa foi a notícia que já começou esquentando o dia de hoje. Depois eu trouxe um recorte por volta das 9 da manhã, 10 da manhã, da Mônica Bergamo, falando que o PT estava tentando manobrar nos bastidores para impedir que o Eduardo Bolsonaro assumisse a Comissão de Relações Exteriores. E, para minha surpresa, a Mônica Bergamo também falou que ministros do Supremo estavam participando desse movimento, dessa tentativa de impedir o Eduardo Bolsonaro de assumir esse posto, o que já me causou espécie. Afinal de contas, na minha leitura, é incompatível ministros do Supremo nesse tipo de tarefa, nesse tipo de atividade, porque para mim cheira uma interferência indevida de um poder sobre o outro, isso do meu ponto de vista. Depois, na sequência, o Eduardo Bolsonaro solta uma notícia bombástica, onde ele fala que vai ficar nos Estados Unidos e que ele não volta tão cedo para o Brasil, por uma questão de perseguição. Na sequência, a PGR rejeita o pedido do PT de apreender o passaporte do Eduardo. E eu fecho o vídeo de hoje com esse resumão, com essa timeline, que realmente o dia de hoje foi um pouco atípico, né? A temperatura no nosso país, infelizmente, está aumentando, né? Quando que o Brasil vai voltar para a normalidade? Para mim é simples. Quando todos os poderes da República forem escravos incondicionais da Constituição. E o que eu vejo de muitos especialistas no direito, já tem um certo tempo que a Constituição não é cumprida à risca. E parece, realmente, tudo indica que esses especialistas no direito estão com a razão. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E antes de entrar na reportagem do Metrópolis, que fala das sanções que podem estar a caminho vindas dos Estados Unidos, eu quero compartilhar com você esse corte que eu fiz do comentário da Mônica Bergamo, que me chamou muitíssimo a atenção, porque ela fala que existe uma movimentação no PT e no STF para barrar Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Claro que agora ele está fora, ele já nem vai voltar dos Estados Unidos. Mas o que me chamou a atenção aqui foi a participação, a movimentação do STF nessa tentativa de barrar o Eduardo, porque para mim me parece uma interferência indevida, do meu ponto de vista. Vamos ver aqui o começo desse corte, onde a Mônica Bergamo traz esta informação. Essa aqui é uma das principais disputas na Câmara em torno da Comissão das Relações Exteriores. O PT está tentando de todas as formas barrar a possibilidade do Eduardo Bolsonaro assumir o colegiado. Por quê, Megali? E há uma movimentação também do Supremo para tentar barrar essa eleição. Por quê? Porque há um temor de que com o Eduardo Bolsonaro à frente da Comissão de Relações Exteriores se intensifiquem as investidas norte-americanas ou de setores norte-americanos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que é o relator do processo contra o ex-presidente, né, na corte. Hoje o Eduardo já viaja para os Estados Unidos com frequência. Megali, eu não sei se ele já voltou, ele estava lá 15 dias, ele passou 15 dias nos Estados Unidos. No fim não voltou, porque esse comentário dela foi antes do Eduardo anunciar que não voltaria para os Estados Unidos. Foi uma questão de poucas horas de diferença entre o comentário dela e o anúncio do Eduardo Bolsonaro. Aqui eu não vou colocar o vídeo até o fim. O que eu queria mostrar para vocês, o que me chamou a atenção, o que me causou espécie, segundo ela, o STF estar junto com o PT participando desse movimento para impedir o Eduardo Bolsonaro na comissão. Isso me parece algo completamente indevido e eu tenho a impressão que isso é uma das coisas que dificultam o apaziguamento no nosso país, essa interferência entre os poderes, entendeu? Isso é uma opinião, tá? Não estou falando que é o meu ponto de vista. Entrando aqui agora na reportagem de hoje cedo do Metrópolis, que traz aqui uma informação que eu acho que realmente é preocupante para os ministros do STF, para a própria instituição STF, embora, claro, eles sempre digam que não, querem sempre passar um ar de que está tudo sob controle, mas eu tenho a impressão que não está, que nos bastidores deve sim ter uma grande preocupação. O que diz a reportagem? Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Moraes. E aqui que eu quero mostrar para vocês o começo dessa reportagem que eu acho bem importante a gente repercutir. Eu vou ler os primeiros parágrafos que já resume bem a mensagem.
Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Trump, na Casa Branca, elaboraram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF, que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal, que municiaram decisões do Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou grupo político. Então, os caras vêm embasado, né? O que tudo mostra, estão realmente com muito conteúdo para embasar essa decisão. É o que está me parecendo. E aqui uma coisa que me chama muito a atenção. Aquela questão do prazo de 120 dias. O que diz a reportagem? O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção a Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. Ministros da corte, ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo da atuação da corte. Claro, aqui eu não esperaria nenhum comentário diferente. Eles, em princípio, não vão dar o braço a torcer. Até aqui, para mim, o comentário é totalmente esperado. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Então, na visão dos magistrados. Eu acho, pessoal, é difícil cravar se essas sanções ocorrerão e quando elas vão ocorrer. Eu acho que elas vão ocorrer sim, porque a gente não pode esquecer que a gente tem o Elon Musk pertencendo ao governo Trump. E eu acho que o Musk não vai esquecer das coisas que aconteceram aqui no Brasil. Principalmente a questão de que quando o X foi derrubado e multado, o nosso judiciário pegou o dinheiro da Starlink para pagar uma multa do X. Isso é uma coisa que eu acho que, além, né, vários especialistas falando que isso aqui é completamente indevido, não tem previsão legal, o Elon Musk também, com certeza, não esqueceu disso, né? Então, deve sim ter o fator de pressão do Elon Musk nos bastidores do governo dos Estados Unidos. Isso eu não tenho a menor dúvida. Seguindo aqui na sequência, a Folha trouxe uma matéria fala o seguinte, logo, já algumas horas depois do anúncio, né, do Eduardo Bolsonaro de que ele ficaria nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro cogita pedir asilo nos Estados Unidos e diz não haver mais armas no Brasil contra Moraes. Deputado afirma à Folha que ministro é monstro descontrolado e que única esperança é no exterior. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse à Folha que avalia entrar com pedido de asilo nos Estados Unidos para conseguir permanecer legalmente no país por mais 3 meses. Eu acho que isso aí vai ser tranquilo, ainda mais com a proximidade que ele tem com o governo Trump, né? Isso aqui acho que vai ser bem tranquilo para ele. O parlamentar afirmou que vai apresentar nesta terça-feira a solicitação para tirar uma licença não remunerada durante 4 meses. Disse temer que seu passaporte seja cassado e que sua articulação em busca de sanções, a Alexandre de Moraes, do STF, nos Estados Unidos, seja bloqueada. Criaram um monstro, e o monstro agora está sem limites. É um monstro incontrolável, o Alexandre de Moraes. Então, é o que disse aqui o Eduardo Bolsonaro. Aqui eu não vou repercutir toda a reportagem, aqui o ponto é o seguinte, ele realmente, ao que tudo indica, vai buscar um asilo nos Estados Unidos para poder ficar mais tempo. E eu acho que ele está correto. Se ele voltar, eu desconfio que ele está em maus lençóis aqui no Brasil. Essa é a desconfiança que eu tenho. E aí o Bolsonaro fez a seguinte publicação no X, depois, né, de toda essa da declaração, do anúncio do seu filho Eduardo de que ficaria nos Estados Unidos. Se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, este país já não pode mais ser chamado de democracia. Quando a lei dá lugar à perseguição, o que temos é uma tirania.
escancarada. E agora o mundo todo está prestando atenção. E aqui o Bolsonaro fez uma outra publicação também, que eu acho que vale a pena a gente repercutir, que é exatamente essa aqui, ó. Tem há pouco tempo, pouco mais de uma hora. A obsessão de Moraes com Eduardo Bolsonaro já é conhecida há muito tempo, graças à reportagem corajosa de Glenn Greenwald, que expôs os bastidores da censura no Brasil. Hoje o mundo sabe que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, ele, o Moraes. Quem pode achar essa situação normal? Quando o juiz quer pegar alguém, ainda mais um membro da oposição, toda a ilusão de imparcialidade cai por terra. O que Moraes pratica não é justiça, é abuso de poder para fins políticos. E o mundo está assistindo, disse o Bolsonaro. E aqui ele colocou o print de uma matéria do antagonista de agosto do ano passado, né? Que naquela célebre vazamento do Glenn Greenwald, né? Onde fala o seguinte, ó. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Mensagens mostram o pedido de Alexandre de Moraes para relacionar o filho de Jair Bolsonaro a um ativista argentino, tá? Então, isso aqui do ano passado, tá? Então, foram as duas publicações que o Bolsonaro fez depois que o Eduardo fez o anúncio. Depois, na sequência, o PGR se posicionou em relação ao pedido de retenção do passaporte de Moraes, que foi uma ação movida pelo PT. Curioso, né? PGR se posiciona contra pedido de retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Gonê se manifestou sobre a ação do PT, pedindo a retenção do passaporte do deputado, sob argumento de que ele estaria usando viagens para instigar políticos norte-americanos contra o Supremo. Então essa reportagem foi de hoje, tá às 6 horas da tarde, então já algumas horas depois de todo esse ocorrido. E até deixei aqui um comentário, né? Agora não adianta mais, afinal de contas eles perderam o time de pegar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, se esta realmente era uma intenção real do PT e da PGR. Como eles perderam o time, o Eduardo já tá lá e não volta mais, pelo menos não volta tão cedo, então o PGR, não sei se a gente pode fazer aqui uma leitura de um recuo raríssimo, né? Ou se de fato aqui é só para aparentar que não é uma perseguição, como está acusando, denunciando, né, a família Bolsonaro. Enfim, aqui cabe interpretações. Vocês enxergam como um recuo ou simplesmente para rebater o que os bolsonaros vêm falando de que há uma perseguição no Brasil? Como que vocês encaram esse posicionamento da PGR? Aqui eu trouxe um corte bem lamentável, né, da situação como está o nosso país, né? Em um dado momento aqui, o Lacombe questionou o Eduardo Bolsonaro se ele, né, tinha trocado uma ideia com o pai dele sobre essa questão dele permanecer nos Estados Unidos. Cara, e aí o cara foi às lágrimas, óbvio, né? Afinal de contas, o Eduardo Bolsonaro sabe que não vai ver o pai tão cedo, porque o Eduardo não vai se arriscar a voltar para o Brasil. E o Jair tá sem passaporte, não pode ir para os Estados Unidos, não pode ir para lugar nenhum. Então, de fato, só Deus sabe quanto tempo os dois não vão se ver mais. E aí, ele não resistiu. Vou pegar só esse comecinho aqui, só para vocês verem. Realmente é triste, né, galera? O que tá acontecendo é muito triste. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho? Que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Bom, aí aqui ele vai ficar um tempo fora e... É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil, muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Bom, tá aqui, basicamente é para mostrar que o clima tá pesado pro Eduardo, e para mim ele tomou a decisão correta, mas é uma decisão dificílima, né? Afinal de contas, como eu falei, só Deus sabe quando ele vai voltar a ver presencialmente o pai dele, dado todo esse contexto. E para fechar, eu quero mostrar aqui o pronunciamento do Bolsonaro depois que isso tudo aconteceu. Então, ao final dessa timeline, um discurso também bastante emocionado do Jair Bolsonaro, ele fala sobre essa questão. Vamos lá. O afastamento
de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a essência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família organizada, tenho uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e tenho vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Quando se dirigiu a ele, numa multidão de milhares de pessoas, falou seu nome e falou a nosso respeito. Coisa rara no Brasil. Temos um presidente alinhado com democracias do mundo todo. E a americana fez parte desse meu convívio. No mais, eu só tenho a agradecer a Deus pela segunda vida, pela oportunidade que Ele me deu de continuar aqui, com todos os riscos, de sofrer mais uma arbitrariedade. E por que não dizer covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte, independente e livre. Bom, pessoal, então aqui também um pronunciamento importante, emocionado aí do Bolsonaro, né? Clima pesado aqui no Brasil. É difícil, né? A gente só quer que tudo volte ao normal logo, né? Que, enfim, que os poderes estejam em harmonia, que a Constituição seja ultra mega respeitada, e é o que a gente vê muitos especialistas dizendo que isso está longe de acontecer, já faz alguns anos, né? Não sou do direito, mas estou repercutindo, reverberando o que especialistas, advogados, juristas, desembargadores ao longo dos últimos anos vêm falando, vêm denunciando de coisas indevidas, ilegais, inconstitucionais que ocorrem no nosso país. Eles falam isso. E aí a gente vai recebendo essa informação ao longo do tempo, realmente causa uma indignação, que a gente mais quer normalidade, né? O Brasil precisa distensionar. É uma coisa que não dá para ficar... Vamos ficar quantos anos? Ficar décadas nesse bang-bang? Não dá, né? Eu acho que todos os espectros ideológicos precisam estar livres para disputar o espaço, para disputar terreno
nessa democracia. E olhando como espectador, acompanhando a imprensa, a gente vê que, pelo menos do meu ponto de vista, na minha opinião, isso não está acontecendo. A direita está, na minha opinião, sendo oprimida pelo Estado brasileiro. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Não estou falando que é ou que não é. É a minha opinião, é a leitura que eu faço, dadas as informações que eu acompanho no dia a dia. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente precisa urgentemente voltar à normalidade. Mas a gente vê, hora ou outra, alguns funcionários públicos que não conseguem recuar. Parece que vão sempre só dobrando a aposta. Não conseguem dar um passo para trás. E eu acho que isso aí está impossibilitando o distensionamento. Na minha humilde opinião. Aqui é apenas uma opinião, um ponto de vista. Coloquem nos comentários como que vocês entenderam e qual a opinião de vocês acerca de tudo o que aconteceu no dia de hoje e desse resumão que eu trouxe aqui para vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o like, isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Se gostaram também, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username e vocês me encontram desta forma em todas as plataformas. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.